Bom dia, sexto ano A e B do Colégio Losango de Formiga. Nossa aula, a aula do dia 31 de março de 2020, nós vamos dividir ela em duas partes. Então, na primeira parte, nós vamos finalizar aquilo que nós estamos estudando no primeiro capítulo da apostila, né? Que seria, então, essa introdução, né? A diferença do mito com filosofia, o que é a filosofia, o que é cosmologia, o que é cosmogonia, né? Nós já estudamos tudo isso, né? A diferença da filosofia com outras disciplinas. Então, nessa primeira ou melhor, essa primeira parte da sua aula, ela se encontra na página 21 e 22, que é o número 4, escrito lá. Filosofia. Qual é a sua utilidade? Então você vai perceber que ela, ao ler, né, eu gostaria que você lesse essa página, você vai perceber que ela é dividida em três partes. Nesse texto ela é dividida em três partes. Primeiro, qual é a função do filósofo? Segundo, a diferença da filosofia com os outros campos do saber, e nós já estudamos isso, só que ela vai resumir isso novamente. E terceiro, ela vai definir mesmo o que é a filosofia, que nós já também temos uma definição já clara, por tudo aquilo que nós já estudamos, né? Então, quando ela vem falar assim, na primeira parte aqui, tá? Então, nós vamos começar a primeira parte. Essa primeira parte aqui é a definição da função do filósofo, né? Então, aí, nós temos até essa imagem aqui do Auguste Rodin, né? Que é uma escultura, né, de um francês que reflete muito bem a capacidade reflexiva do homem, né? De parar, de refletir sobre as coisas da vida, do mundo, dos acontecimentos, né? E aí, quando a gente vem aqui na função do filósofo, para entender qual é a função do filósofo, a gente sempre pensa que o filósofo, a gente vê essas imagens dos filósofos antigos com uma cara fechada, né? Um cara introvertido, fechado, calado, né? E não, o filósofo, ele não pode ser uma pessoa fechada, ele tem que ser uma pessoa aberta, no sentido de buscar conhecimento, né? Ser aberto a todas as ideias, né? Não ficar só fechado na ideia dele. Então, por isso que você vai perceber que depois, quando a gente for estudar a filosofia ao longo do tempo, nós vamos perceber que um filósofo, ele não impõe que a verdade dele é uma verdade absoluta, mas, lógico, ele apresenta a teoria dele, mas ao mesmo tempo ele refuta as outras teorias. Quer dizer, refutar ele contesta a teoria de outros filósofos. Então, olha que interessante lá. Na sua página 21, o filósofo é constantemente associado a alguém desinteressado da realidade, que está aéreo, né? A gente sempre brinca assim, o que você está filosofando aí? Nossa, você está filosofando demais. No sentido que a pessoa está aérea, ela está no outro mundo, né? E o filósofo não pode ser essa pessoa que fica aérea, não, ela tem que estar ligada com o mundo, né? Ela tem que estar ligada com a realidade. Olha lá que interessante. É alguém desinteressado da realidade, que apenas pensa, como a estátua do pensador Auguste Rodin, né? Que é essa imagem que está aqui do seu lado aqui, né? Na verdade, os filósofos são muito engajados com os problemas do cotidiano das pessoas. Ele tem que estar sabendo o que está acontecendo na sociedade, o que é a natureza, o que está acontecendo, quais os problemas que estão afetando a natureza. Isso porque filosofar é não se contestar ou é não se contentar com a visão superficial que nós temos do mundo. É mais do que apenas duvidar de alguma coisa que lhe contaram ou perguntar por que uma queimadura na pele arde. Filosofar é você buscar problemas e soluções para esses problemas. Tá claro isso? Então, quando a gente fala que a pessoa está filosofando, né? A gente tem o costume de falar que a pessoa está filosofando, mas parece que a pessoa está desligada do mundo. E o filósofo, ele não pode estar desligado do mundo. Ele sempre tem que estar inserido na realidade, no mundo, na vida, saber o que está acontecendo e assim por diante. Aí, na segunda parte da página 21 e 22, ela vai falar da diferença da filosofia com os outros campos do saber. Isso nós já sabemos, nós já estudamos, né? A filosofia com a psicologia, a filosofia versus
a sociologia, filosofia versus biologia, né? Ela vai falar assim que a filosofia é parecida com as outras ciências, por ser teórica, ou seja, construída sobre a capacidade de racionar e refletir sobre o mundo, para transformá-lo na prática. Mas a filosofia ela distingue das ciências tecnológicas, como a engenharia e como a matemática. Mas por que ela distingue? Porque a filosofia ela é crítica, ela vai buscar resposta, né? E aí, para a gente finalizar, ela vai até citar o exemplo aqui da filosofia com a medicina. Medicina, se um dia a medicina encontrar uma solução para a vida, ela vai postergar a vida. No sentido, nossa, o homem vai conseguir viver 150 anos. Mas qual que é a função da filosofia em relação a isso? A filosofia, então, ela vai procurar entender e compreender esse homem que vai viver essa vida longa, os problemas dele, os sentimentos dele, os desejos dele, as reflexões que esse homem tem, tá certo? Para a gente finalizar, nessa página 21 e 22, ela vai falar para nós uma definição de filosofia, né? Ela vai definir o que é a filosofia. E aí, ela volta de novo lá, ó. Quem tem a imagem de um filósofo, né? Desse filósofo aqui introspectivo, calado, né? Aqui, ó, sentado, em silêncio, nu, quer dizer, desprovido dos preconceitos. Quem tem essa imagem de um filósofo introspectivo e enigmático, no sentido de reflexivo, né, no sentido de calado, no sentido de uma pessoa misteriosa, a pessoa engana-se, porque a filosofia, ela quer a coerência das ideias, né? Ela busca respostas, né? Como eu dizia para você, ela vai até lá na raiz, por isso que ela é radical, ela vai na raiz, quer dizer, na raiz dos problemas, né? A filosofia ela tenta interpretar, né, a realidade e reinventar a realidade, né? No intuito de criticar os preconceitos, né? Criticar as ideias enganosas, né? Criticar aquilo que nós falamos, criticar o senso comum, né? Ela vai além, ela tem que superar o senso comum, né? É superar aquilo que nós estamos vivendo nessa realidade atual, né? As fake news, né? Então, quando ele vai falar que definir a filosofia não é tão simples, uma vez que durante toda a história os filósofos entenderam a filosofia de forma peculiar. Então, a tarefa da filosofia, em sua respectiva época, em cada respectiva época, cada filósofo interpretou a filosofia de uma maneira, tá certo? E aí, por isso que a filosofia ela é dividida de diversas maneiras, como pré-socrático, cosmológico, porque aquele homem daquele período, ele queria investigar a origem do cosmos. Antropológico, quer dizer, o homem queria investigar a origem, o fundamento do cosmos, da natureza do homem. Por isso que depois ela é medieval, ela é da Idade Média. Por que ela é da Idade Média? Porque ela busca investigar a relação homem com Deus, tá certo? Então a filosofia, ela é complexa? Ela não é tão simples? Sim, ela não é tão simples. Por quê? Porque os filósofos, ao longo dos períodos históricos, cada um investigou uma forma diferente, tá certo? Agora vamos lá para a sua página 22 e 23, tá certo? Na sua página 22 e 23, a pergunta é: uma filosofia para mim? E a resposta a filosofia é para nós. Para nós quem? Seres humanos. Eu gostei muito dessa imagem quando eu procurei na internet, porque ela representa muito bem essas diferenças entre as filosofias. Porque, olha, nós temos uma filosofia, olha lá, ó, a primeira forma de filosofia, uma filosofia que busca, né, um campo do saber, né, como a matemática, a biologia, mas é um campo do saber que procura levantar questões radicais, quer dizer, questões radicais, vai lá no fundo, ó, vai lá na raiz do problema, acerca dos princípios, dos fundamentos de todas as coisas, das origens das coisas, do porquê, né, que aconteceu, quando aconteceu. Então a filosofia, como disciplina, né, como campo do saber, ela tem que ser rigorosa, ela é radical, né? Nós já estudamos essas características da filosofia, não é? Nós já estudamos isso. Agora, tem um segundo tipo de filosofia.
E esse segundo tipo de filosofia, olha que interessante, a gente usa até a filosofia entre aspas aqui, porque está referenciando, eu vou até trazer, imaginar que seria essa segunda imagem aqui, né? Seria então as filosofias de vida. Então, o que é o segundo tipo de filosofia? Está ligado à identidade pessoal, à sua crença, às suas ideias, a forma que você vê o mundo, a forma como você vê a vida, né? A forma como você acredita, que ele vai dar, citar até exemplo aqui, né? Se você quer votar num partido político, quer dizer, eu voto num partido político. Então é uma ideologia que você tem, você gosta daquele partido político, né? E aí, eu sigo a filosofia cristã, tá? Eu vou na igreja cristã, quer dizer, eu sigo o cristianismo, é uma filosofia de vida, tá? Eu gosto de todas as manhãs levantar, né, e fazer uma reflexão, fazer uma meditação. Isso é uma filosofia de vida, é uma forma como você vive a sua vida, é uma sabedoria de vida, tá certo? Então, quando a gente fala que nós temos dois tipos de filosofia, nós temos uma filosofia como disciplina filosófica, ou melhor, como uma disciplina do saber que busca entender, busca compreender todas as coisas, o sentido, as causas, o porquê, os fundamentos. E nós temos um segundo tipo de filosofia, que é a filosofia que busca compreender e entender o que é o homem. Ou melhor, ela nem é um campo do saber, mas ela é uma forma de viver. Por isso que ela é chamada então de filosofia de vida, tá certo? É a sua prática, tá? É a sua sabedoria praticada na vida. E aí a apostila vai finalizar assim na página 23. Nós não podemos confundir as duas, porque uma é aprofundada, né? É aprofundada, a filosofia em si é aprofundada. Ela busca saber os questionamentos. Essa aqui não é tão aprofundada. Por que ela não é aprofundada? Porque ela é a sua vida, tá? Mas aí olha que interessante quando ele fala que quando a gente consegue entender e compreender a primeira, quer dizer, entender o que é a filosofia, o que o filósofo Platão está querendo dizer, né? O que Sócrates está querendo dizer, o que Santo Agostinho está querendo dizer, nós podemos, depois que a gente entende essa filosofia como campo do saber, aplicar ela onde? Aplicar esse saber, né? Esse saber aqui, ó. Aonde? O que é isso aqui? A sua vida, tá certo? Então, elas são diferentes? São, mas elas ao mesmo tempo se comungam. Por que se comungam? Porque a partir do momento que você descobre aquele pensamento, né, daquele filósofo, você pode virar e falar assim, nossa, eu sigo a filosofia do Platão, porque eu acredito que existem duas realidades. Eu acredito, eu sigo a filosofia de Santo Agostinho, né? Eu sigo a filosofia de São Tomás de Aquino. Não, eu sigo a filosofia existencialista, corrente existencialista. Tá entendendo? Tá claro? Então eu espero que você consiga compreender esses dois tipos de filosofia, uma como campo de saber e uma como experiência de vida. E aí, para finalizar essa primeira parte, você vai fazer a tarefa. Onde está essa tarefa? Na página 23, tá certo? Exercícios propostos, questão número 5, tá? Então, muito obrigado pela atenção e bons estudos e fique em casa.